Graça e paz, queridos. Estamos aqui para mais um estudo dos PGMs acerca da oração, essa caminhada, essa jornada que nós estamos trilhando, aonde Jesus tem nos ensinado a orar como Ele orava, chamando a Deus de Pai Nosso, preocupando-nos, antes de mais nada, com o Seu nome, com a Sua vontade, com o Seu reino. Em seguida, Jesus mostra também o cuidado do Pai para conosco e nos ensina a colocar sob os seus cuidados as nossas necessidades diárias e básicas. Na semana passada vimos também as razões pelas quais nós deveríamos pedir perdão ao Pai Nosso. Hoje nós vamos estar vendo as razões pelas quais devemos perdoar como o Pai Nosso nos perdoa, porque Ele tem uma ampla disposição de perdoar. E vemos 5 razões, como na semana passada tivemos visto as 5 razões por que pedir perdão, hoje 5 razões por que devemos perdoar como o Pai Nosso perdoa. Primeiro, devemos perdoar como o Pai Nosso nos perdoa por causa do efeito do perdão em nossa alma. Quem é tocado pelo perdão do Senhor não permanece a mesma pessoa. Quando nós confessamos em arrependimento os nossos pecados, o Pai, Ele perdoa, Ele restaura a comunhão nossa com o próximo e com Ele, Ele restaura os laços de amor, Ele restaura os laços de amizade, Ele tira de dentro de nós um peso, um fardo, tornando nossas almas mais leves, tornando nossas almas mais livres, inclusive para perdoar a quem nos tem ofendido. Por isso que Mateus capítulo 6, versículo 12, 14 e 15 diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Versículo 14: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, essa é uma razão pela qual devemos perdoar, né? O efeito do perdão em nossa alma. A segunda razão pela qual devemos perdoar como o Pai Nosso perdoa é por causa da comunhão íntima que nós temos com Ele. Essa comunhão, ela faz com que o perdão seja o perdão seja indivisível, ou seja, o perdão que Deus nos concede está intimamente ligado ou inextricavelmente ligado ao perdão que concedemos ao próximo. São duas faces da mesma moeda, ou seja, eles são interligados, eles são interdependentes, como 2 gêmeos siameses que estão ligados por um mesmo órgão. Um não é possível sem o outro. Outra razão pela qual nós devemos perdoar como o Pai Nosso nos perdoa é por causa da nossa separação do mundo. Compreendendo o outro com as suas fraquezas, né? Quando a gente começa a perdoar como o Pai Nosso perdoa, nós compreendemos o outro, as suas fraquezas, como Jesus ele faz conosco, fez e faz conosco. Nós temos que nos lembrar que nós somos tão humanos quanto eles, sujeitos às mesmas falhas quanto eles, pecadores como eles, né? E que nós fomos perdoados e nós fomos separados do mundo para viver um novo padrão de vida, uma nova visão de vida, visão de mundo por novos princípios, inclusive uma nova visão acerca do perdão. E isso é desafiador porque nós somos separados em meio a uma geração que cultua a violência, que exalta a reação na mesma moeda, que gosta de estar ligado em coisas que incitem a violência e que ama a violência, né? E no mundo assim, perdão não tem vez. Mas como pertencemos ao reino de Deus, o perdão é a nossa regra principal, né? Pertencemos ao reino de Deus, o reino do Pai Nosso. Outra razão pela qual devemos perdoar como o Pai Nosso nos perdoa é por causa da própria cruz. Foi lá que o Pai cancelou a dívida que tinha contra nós, como Paulo fala aos Colossenses. É lá que devemos também pregar toda a dívida que o nosso próximo
possa vir a ter conosco. Na cruz, o Pai nosso, ele deixou o passado no passado e esqueceu o nosso pecado. Devemos, por causa da cruz, também deixar o passado no passado com o nosso próximo, com aquele que nos feriu, e também esquecer. Por isso que a cruz define que perdoar é esquecer. E por fim, nós devemos perdoar como o Pai Nosso nos perdoa, por causa da nossa rendição. A cruz, ela nos mostra até onde o Pai estava disposto a ir para nos perdoar. Ele enviou Jesus para morrer por nós, para que ele pudesse perdoar, para poder cumprir a pena em nosso lugar. Ele nos deu uma nova referência de perdão, não a referência popular, cheia de limitações, cheia de perdoo, mas não esqueço, cheio de não perdoo porque não merece. Não, a referência é outra. Nós não nos referimos mais por causa do coração ferido, né? Eu não perdoo porque dói demais. Não, a referência nossa agora é o Jesus ferido por causa dos nossos pecados e a reação que ele teve diante das feridas. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Diante disso, diante de tamanho amor, diante de uma extensão tão grande de perdão, que a vontade de Deus, que o nome de Deus, que o reino de Deus estabeleceu, ou seja, que a vontade do Rei estabeleceu em seu nome, fazendo do perdão a sua causa maior. Só nos resta uma coisa: nos render e seguir esse padrão. Porque assim como o Pai nos perdoou, nós podemos perdoar o próximo. Está difícil demais. Peça ao Espírito Santo, ele ajuda você. Pai querido, em nome de Jesus, que a nossa concepção de perdão não seja mais a concepção popular cheia de limitações, não seja aquela que foi ensinado a nós, mas seja aquela que tu tens estabelecido como princípio e mandamento para nós, mediante Jesus na cruz do Calvário. Que nós possamos, por meio do Espírito Santo, perdoar a quem nos tem ofendido, como o Pai Nosso tem nos perdoado. Dá-nos a força, dá-nos a referência, dá-nos a motivação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoá-los.